Olhem atentamente para este papel. Isto não é apenas uma fatura da concessionária. É um atestado de dependência sistêmica em plena bandeira vermelha tarifária. Você está pagando caro por um conforto artificial enquanto ignora as leis da termodinâmica que o sistema quer que você esqueça. Observamos a entropia urbana. Milhares de condensadores drenando energia e pingando o subproduto da nossa ineficiência sobre as calçadas de concreto. Enquanto você ferve na superfície, a inércia térmica do subsolo permanece inexplorada. O chão que você pisa já possui a frequência da estabilidade. O gradiente geotérmico é constante. A 3 metros de profundidade existe um silêncio térmico que pode libertar não só sua casa, mas sua mente do condicionamento de consumo. Enquanto a infraestrutura urbana brasileira colapsa sob estresse térmico, o cidadão médio permanece ignorante à termodinâmica básica. Em pleno auge do veranico, com a bandeira vermelha asfixiando seu orçamento, existe um gradiente térmico natural capaz de entregar ar a 20 graus constantes. Zero dependência do ciclo de compressão de vapor, sem fluidos refrigerantes sintéticos, sem o dreno financeiro das concessionárias de energia. Por que a arquitetura convencional nos aprisiona em caixas de concreto que funcionam como fornos, forçando o consumo de soluções paliativas e caras? A dissonância cognitiva aumenta quando você percebe que essa engenharia geotérmica vernácula é domínio público há mais de 200 anos. Por que te esconderam isso? Enquanto as concessionárias de energia celebram a manutenção da bandeira vermelha, projetos de termodinâmica passiva foram deliberadamente arquivados sob o pretexto de uma modernidade que, na verdade, é obsoleta e dependente. Entenda o cálculo. A sua incapacidade de lidar com o calor tropical é a margem de lucro da indústria da climatização. O sistema não tolera a sua autonomia térmica, pois a ignorância é o ativo mais lucrativo do mercado. Para romper esse ciclo, precisamos analisar o perfil estratigráfico. Ao penetrarmos a crosta terrestre até a marca dos 2 metros, deixamos para trás o caos atmosférico. Aqui reside o fenômeno da inércia térmica. O solo possui uma difusividade tão baixa que atua como um filtro de frequências térmicas, amortecendo as oscilações da superfície através de sua alta capacidade calorífica volumétrica. Observe o gradiente. Na superfície, a amplitude térmica é errática, estressando o organismo e o bolso. A 2 metros, a temperatura é uma constante homeostática. É a fundação física para a estabilidade que falta na sua própria mente. Observem o mercúrio. Enquanto o asfalto brasileiro derrete e a ANEEL dita o preço do seu conforto com a bandeira vermelha, a termodinâmica subterrânea permanece imperturbável. O solo é o maior dissipador de entropia que o sistema tenta te convencer a ignorar. Aproxime-se. Como um estrategista que mapeia o campo de batalha, eu te pergunto, por que você continua operando na superfície, vulnerável às flutuações de mercado e de humor, se a estabilidade está logo abaixo dos seus pés? O poço canadense é a prova material. Um simples duto de polietileno de alta densidade inserido na profundidade crítica de 2 metros, onde a inércia térmica anula a volatilidade do clima tropical. O ar atmosférico entra saturado, em estado de caos térmico. Ao percorrer a serpentina geotérmica, ele cede sua agitação calórica para a Terra. O que emerge na outra extremidade é um fluxo purificado, estável e homeostático. Ele emerge naturalmente refrescado, sem demandar um centavo para as distribuidoras de energia. É o gradiente térmico trabalhando a favor da vida. Física básica, meus caros, e a base para a sua autonomia mental. Observem o teatro da escassez fabricada. Enquanto o brasileiro médio sofre com a inércia estatal, os balanços corporativos das distribuidoras de energia atingem picos de lucro obscenos em plena crise climática. Essa entropia social monetizada
Eles não vendem eletricidade, vendem dependência. Enquanto você é condicionado a pagar esse dízimo energético compulsório todo mês, eles ignoram deliberadamente as leis da termodinâmica que poderiam te libertar. Isso não é utopia, é engenharia passiva. Civilizações que compreendem a inércia térmica do solo já utilizam a crosta terrestre como um dissipador natural, mantendo a homeostase térmica sem queimar um único watt extra. A arquitetura da libertação exige apenas pragmatismo. Um duto de polietileno de alta densidade, 30 a 60 metros de extensão, e a indução mecânica de um ventilador elementar. É o fim da ditadura do compressor. Abandone a obsolescência programada. Sem aparelhos de ar-condicionado ruidosos. Sem a arquitetura predatória que te escraviza ao sistema financeiro. A solução está literalmente sob seus pés, esperando sua consciência despertar. Acorde. O peso da inércia sistêmica é exatamente o que te mantém pagando uma conta que nunca foi sua. Nesta bibliografia não há esoterismo, há física. Utilizar a inércia térmica do solo não é apenas engenharia alternativa, é uma tática de insubordinação contra o oligopólio energético brasileiro. Enquanto o ambiente externo sofre com um gradiente térmico de 35 graus, o Poço Canadense estabiliza o fluxo em 20 graus constantes. É a eficiência termodinâmica absoluta sem o consumo de um único watt da rede. Primeiro, neutralizamos o estresse biológico. Segundo, estancamos a hemorragia do seu capital. Terceiro, conquistamos a soberania funcional sobre o seu próprio espaço. Entenda, esse duto subterrâneo é apenas o arquétipo físico. O verdadeiro sistema de resfriamento que você ignora está enterrado sob as camadas de condicionamento da sua própria mente. Mas por que um acadêmico, como eu, está dedicando tempo para dissecar as leis da termodinâmica e do gradiente térmico em um canal voltado ao desenvolvimento da psique humana? O que a geofísica tem a ver com a sua cognição? Preste muita atenção agora. A sua mente funciona exatamente como essa casa bioclimática. Você é um sistema biológico complexo que tenta manter a homeostase em um ambiente de entropia máxima. Hoje, o seu cérebro é bombardeado por uma radiação constante de ruído digital e pressões sociais. É um superaquecimento informacional que frita seus neurotransmissores e desestabiliza sua paz interior. O sistema, esse grande arquiteto do consumo, te convenceu de que você é deficiente. Ele quer que você acredite que precisa comprar foco em cápsulas, comprar motivação em cursos rasos e pagar caro por um conforto que deveria ser intrínseco. Ele sustenta a falácia de que sua superfície é frágil demais para suportar o calor do mundo real. Querem que você ignore a sua bateria térmica natural, forçando-o a depender de estímulos externos, caros e artificiais, para não entrar em colapso. Olhem para onde pisam. Sob a camada de estresse urbano e o ruído das metrópoles brasileiras, o seu subconsciente opera como uma rocha ígnea. Ele já possui a estabilidade térmica necessária para neutralizar o caos externo. Mas o sistema prefere que você ignore essa fundação. Enquanto o sistema te vende paliativos psicológicos e ventiladores mentais ineficazes, a sua fisiologia busca a geocronologia da alma. É a conexão profunda que ignora flutuações de mercado ou crises sistêmicas. O conceito é científico e irrefutável. O autodomínio nada mais é do que encontrar a inércia térmica da própria mente. É a capacidade de manter o seu núcleo inalterado, mesmo quando o gradiente de temperatura social atinge níveis críticos. No silêncio, não existe entropia. Só existe controle, mas sejamos pragmáticos. A física não se importa com sentimentos, ela lida com fatos.
A realidade brasileira, com seus apagões e tarifas abusivas, exige que resgatemos essa autonomia técnica e mental agora. Atenção! O rigor acadêmico me impede de omitir as variáveis críticas. Em climas de alta higroscopia, onde o ponto de orvalho é uma constante ameaça à eficiência, o sistema físico exige adaptação cirúrgica. Não negligencie a termodinâmica. Vejam o gradiente higrotérmico no norte do Brasil. Sem uma drenagem de condensação meticulosa, a precipitação intersticial nos tubos subterrâneos torna-se um vetor de patógenos. O sistema quer que você fale para vender a manutenção. A natureza opera sob leis imutáveis, não sob milagres mercadológicos. O sistema te vende o atalho, eu te apresento o processo. Se alguém lhe promete estabilidade sem esforço de engenharia mental ou física, desconfie da intenção por trás do discurso. Para entender a magnitude dessa autonomia, precisamos olhar para onde a sobrevivência exigiu a perfeição da bioclimática. No coração árido da antiga Pérsia, o homem não dominou o clima com energia barata, mas com inteligência pura. Eis os Badgirs. Essas torres de vento capturam a brisa em altitudes estratificadas, utilizando a pressão diferencial e o efeito chaminé para resfriar interiores há milênios. É a física ancestral humilhando o seu ar-condicionado moderno. Observe a engenharia persa. No epicentro do deserto, os Badgirs capturavam o vento, forçando um gradiente de pressão que resfriava o ar através de túneis subterrâneos. Sem eletricidade, apenas pura termodinâmica aplicada. Na Europa, as caves de vinho mantêm a estabilidade isotérmica há milênios. Eles entenderam cedo que a superfície é volátil, mas o ventre da terra preserva a essência através da inércia térmica absoluta. E aqui no nosso Brasil profundo, o sertanejo enterra a moringa de barro. Ele usa a porosidade e o isolamento telúrico para ter água fresca no meio do calor de 40 graus. É a física da sobrevivência brasileira. Percebem o padrão? De Teherã ao sertão mineiro, a humanidade decodificou a mesma lei física. Houve uma convergência evolutiva. A resposta para o caos térmico sempre esteve abaixo dos nossos pés. O sistema quer que você dependa da rede elétrica, mas esquece de te contar o óbvio. A Terra é a maior e mais eficiente bateria térmica do planeta. Assim como a crosta terrestre mantém uma inércia térmica constante, sua mente é a maior bateria cognitiva do universo, operando em frequências que o sistema tenta atenuar para te manter em estado de entropia mental. O cronômetro da mediocridade está rodando. Se você não hackear sua própria termodinâmica existencial agora, continuará sendo apenas um consumidor passivo de ar refrigerado e dogmas pré-moldados. Eles não querem que você descubra que a autonomia energética e mental não exige capital, mas sim o colapso da função de onda da sua ignorância programada. O sistema lucra com a sua desconexão do solo. E o ponto de inflexão mais absurdo, esse poder da geotermia superficial, essa estabilidade de temperatura gratuita, está literalmente pulsando debaixo da sua casa agora mesmo, ignorado pela sua fatura de luz. E o seu verdadeiro potencial de processamento neural está literalmente dentro do seu crânio agora. Pare de pagar tributos ao sistema pelo que a natureza e o seu córtex já te deram de graça. Desperte. E ninguém nunca te articulou essa simbiose entre a termodinâmica do solo e a sua própria arquitetura mental, não é? Por que será que a hegemonia sistêmica mantém esse silêncio hermético sobre o seu potencial endógeno? Se você almeja acessar essa vassalagem intelectual e financeira soluções paliativas que te comercializam como progresso, enquanto sua conta de luz e sua ansiedade escalam em progressão aritmética. O primeiro passo para a soberania é a informação que eles tentam soterrar. Escreva-se agora. O seu desenvolvimento ontológico exige o confronto com verdades desconfortáveis que desestabilizam o seu conforto artificial e te libertam da inércia térmica da alma. Porque o próximo nível dessa desconstrução
vai colapsar tudo que você julga ser realidade.